Fala pessoal, mais uma questãozinha aqui. Por enquanto, dando um tempinho no curso, né? No curso de números complexos. Vamos usar uma questão aqui de geometria, né? Essa questão ela é bem conhecida até, uma questão da Unicamp de São Paulo, que diz que, né, uma rampa de inclinação constante, como a do Planalto do Brasil, ela tem 4 metros de altura na sua parte mais alta. Então, na parte mais alta da rampa, tem 4 metros de altura. Uma pessoa tendo começado a subir por ela, né, ela nota que quando ela caminha 12,3 metros, ela sobe sobre a rampa, ela está a 1,5 metros de altura com relação ao solo. Então, quantos metros a pessoa ainda deve caminhar para atingir o topo? Isso aqui é parecido com aqueles problemas de sombra, né? Então, um tipo de sombra de poste, quando a pessoa tem uma sombra projetada e quando projeta a sombra do poste. Basicamente, a gente vai fazer aqui o triângulo aqui, né? Vamos pegar aqui fazer aqui um triângulo aqui. Na verdade, triângulo não, né? Uma rampa, né? O problema se trata de uma rampa. Ok. Eu vou fazer um triângulo aqui no cantinho, como apenas um esboço, que é só para deixar uma observação aqui para nós. Em geral, quando você tem triângulos envolvidos dentro de outro triângulo, ou quando tem uma relação parecida, que quando anda tantos metros, dá isso, e quanto é que vai dar tantos metros? Parece uma relação de regra de 3, né? Então, quando você tem esse tipo de relação de triângulo assim, você tem esse triângulo aqui, tem o outro, vai ser exatamente o mesmo problema aqui, né? O ângulo, ele está para os mesmos triângulos, né? Tanto para esse triângulo pequeno como para o triângulo maior, então isso dá uma relação de triângulos, né? Na matemática a gente chama isso de semelhança de triângulos. Deixa eu ir para lá. Semelhança de triângulos. Então vamos ver aqui o que o problema vai nos dizer. Palácio do Planalto, de Brasília, a parte mais alta é 4 metros. Então, a parte mais alta da rampa aqui, né? 4 metros de altura na sua parte mais alta. Okay? Uma pessoa, quando ela começa a subir essa rampa, ela começa a subir ali, tá 12,3 metros. Então, uma pessoa começou a subir aqui, né? A pessoa tá aqui, começou a subir a rampa, tá. Quando ela parou de subir, deixa eu botar aqui, ela parou de subir, ela chegou num ponto aqui, que dessa rampa, ela andou daqui até aqui. Isso que ela andou deu 12,3 metros. Quando ela andou e ela parou, ele fala que a rampa está a 1,5 metros de altura com relação ao solo. Então, ele percebeu que estava a 1,5 metros de altura. O detalhe está tudo em metros, né? 2,3 metros, então a gente não precisa transformar nada. Só para você lembrar, se tivesse centímetros, você teria que transformar ou para metros ou para centímetros. Daí o que diz mais em relação ao solo? Então ele pergunta quantos metros, né? Ainda a pessoa ainda deve caminhar para atingir o topo. Então o topo está aqui, né? E aí ele está perguntando essa distância aqui, né? Falta quantos para a pessoa atingir esse topo aí? Basicamente você tem uma relação de triângulo aqui, né? Você tem o ângulo aqui, né? Dessa rampa. Ele serve tanto para esse triângulo aqui, como ele serve para todos os triângulos aqui, né? Se você chamar esse lado aqui, esse vértice de A, esse aqui de B, esse aqui de C. Então esse triângulo ABC, ele vai ser semelhante, né, a um triângulo que você poderia dar os vértices aqui também, né? Botava um M, sei lá, alguma coisa assim do tipo. Então nós temos um triângulo aqui, que é esse daqui, e o maiorzão aqui. Então agora é só a gente fazer a relação, né? A relação é o seguinte, você tem 12,3, é o primeiro triângulo aqui, ó. Então é de cima para cima, de baixo para baixo. E a outra relação, né, sobre a outra relação do triângulo, né? Então, veja bem, esse é o primeiro triângulo, quem está em cima é quem está em cima, 12,3. E o outro de cima é o 12,3 mais o x. Então, é sobre essa relação aqui. 12,3 mais x. É igual a outra relação do outro triângulo, né?
que é 1,5, que é esse aqui, ó, esse triângulo aqui, ó, 1,5, esse triângulo aqui, sobre o 4, né? Aí não precisa transformar nada, né? Então só para a gente recapitular aqui, quando você faz a relação de triângulo, você tem que colocar tipo o lado que é o certo, né? Nesse caso aqui, ó, esse lado aqui, o lado que seria o lado da hipotenusa, né? Tem que ser com relação ao lado maior. E esse lado aqui tem que ser com relação a esse outro lado aqui, no caso essa altura aqui, tem que ser com relação à altura. Então nós temos o lado aqui maior da hipotenusa, sobre o lado maior do triângulo, né? E o outro sobre o outro. Agora aqui é só a gente fazer a multiplicação aqui que a gente vai chegar no resultado, né? Então vamos lá. Fazer aqui 4 vezes 12,3. 4 que multiplica 12,3 é igual a 1,5 que vai multiplicar 12,3x. Essa primeira conta aqui, se você fazer aí, você vai chegar a 49,2. Vai ser igual a essa segunda conta, 1,5 vezes 2,3, isso vai dar 18,45. 18,45 mais 1,5x. Fazendo devidas contidas aqui, que a gente vai passar um para o outro mesmo, né? No caso vai passar o 18 para lá, negativo, não vamos ter 49, apareceu um ali, mas é um 2, galera. 49,2 menos 18,45 é igual a 1,5x. Então temos 49,8, isso aqui vai dar 30,75 igual a 1,5x. Aí faz essa divisão de vírgula aqui, né? Para você fazer essa divisão com vírgula, né? Você multiplica o número para poder eliminar a vírgula. Nesse caso aqui, para poder eliminar essa vírgula aqui, tem duas casas aqui. Então você teria que multiplicar aqui por 100, né? Nos dois casos aqui. Para poder eliminar essa vírgula aqui de ambos os lados. Fazendo essa divisão, então você vai chegar que um x sozinho ele vai ser 20,5 metros. Então era isso, galera. Esse era um probleminha que a gente tem bastante, né? Cai muito esses problemas de semelhança de triângulos, né? Isso costuma cair bastante. Em relação ao triângulo, você só deve perceber quando você notar essa regra de 3, né? Você perceber que está faltando alguma coisa, nesse caso estaria faltando essa metragem aqui para chegar, e é um triângulo. Esse problema também acontece com poste, né? Tem um poste fazendo sombra para cá e poste faz sombra para lá. Isso geralmente acontece muito também. Beleza, galera. Como dito, né? Temos aqui um outro problema para a gente poder fechar por hoje. E que é muito comum também, né? Esse problema de sombra. A sombra de uma pessoa que tem 1,80 de altura, ela mede 60 centímetros. Agora nós temos centímetros e temos 1,80 metros. Se eu não estou enganado, as alternativas lá do Enem, ele dava tudo em centímetros. De qualquer forma, aqui vai transformar menos para centímetros, porque as alternativas estão em centímetros, mas era só transformar para metros também, tanto faz. No mesmo momento, ao seu lado, a sombra projetada de um poste mede 2 metros. Se mais tarde a sombra do poste diminui 50 centímetros, a sombra da pessoa passa a medir. Então nós temos o seguinte, nós temos uma pessoa que no primeiro momento, né, digamos assim, botar assim, situação inicial. Não, botar primeiro momento. No primeiro momento, nós temos uma pessoa. Vou fazer aqui tá aqui nosso camarada com pescoção. Hein? Tá. Nosso camarada tá aqui. Daí ele tá fazendo uma sombra. A sombra dele tá sendo projetada, né? As pessoas na verdade tem 1,80. Então vamos botar aqui 1,80, que é o mesmo que 180, né, centímetros, né? Então esse camarada está projetando aí, está batendo aqui no chão aqui. Agora vamos fazer aqui um triângulo bacaninha.
Está projetando aqui no chão, né? A sombra de uma pessoa que mede 1,80 metros de altura mede 60 centímetros. Então, vamos botar aqui 60 centímetros. Tá o centímetro aqui para mim não me babacar. Então, eu entendo que já posso tirar. Ok. Dentro daqui, né? E aí ele fala que tem um poste, né? De 1,80 centímetros de altura. E no mesmo momento, ao seu lado, então do lado dela aqui tem um poste aqui, né? Não sei desenhar muito isso daqui, mas vamos fazer aqui, vai lá. Tem um poste e que ele tem 2 metros, né? Então esse poste ele tem 2 metros, ou seja, 200 centímetros. E ele projeta, né? Ele projeta uma sombra também, né? Tem no mesmo momento ao seu lado, a, ao seu lado a sombra projetada de um poste mede 2 metros. Então, na verdade, é a sombra projetada do poste, né? Não é o tamanho do poste, não. Então, vou botar aqui a sombra que ele projeta. Então, a altura do poste, ele não entrega a altura do poste para nós. Então, aqui botar o H. Então, temos um poste aqui. E aí, essa sombra, ela mede 200 centímetros. Beleza. Se mais tarde a sombra do poste, ela diminuiu, olha só, diminuiu 50 centímetros, a sombra da pessoa passa a medir. Então, ele está querendo saber a sombra da pessoa e não deu a altura do poste. Então, de qualquer forma, a gente vai ter que saber a altura, né? Para saber quanto é que está a altura desse poste aqui. Então, é como se você tivesse uma espécie de um triângulo com um ângulo só. Então, tá dando aquela semelhança de triângulo. Ó. Você tem um triângulo aqui retângulo, né? Que vai basicamente ser um 90 graus. Aqui vai ser um ângulo com relação ao outro, ângulo de 90 graus. E você vai ter que matar isso por semelhança de triângulo. Então, se você não tem essa altura aqui, vamos fazer aqui a altura do primeiro momento aqui. Então, nós temos aqui o primeiro momento. Vou botar assim, primeiro M de momento, só para a gente ficar ligado. Vamos fazer aquela semelhança lá, né? 180 por 60. Ele tá para a altura do poste, que a gente quer saber a altura do poste. Ok, então nós temos aqui a relação lá do primeiro triângulo e a relação do segundo triângulo aqui. Então nós temos 180 que no caso seria a altura do cara, que projeta uma sombra de 60. E nós temos aqui a altura do poste, que seria a altura, no caso seria um indivíduo, né? Não, mas não é é um poste. E a sombra que ele projeta é 200. Agora que a gente faz essa relação aqui, a gente vai ter, vamos isolar o H aqui, né? O H vezes o 60 aqui, isso aqui vai dar H, 60H, é igual a 180 vezes 200. E isso aqui vai nos dar 3.600. E agora, efetuando essa divisão aqui, você vai ter que a altura do poste ela é de 600 centímetros ou 6 metros. Então, essa altura aqui mede 600. Aí ele está perguntando, né, se mais tarde a sombra do poste diminuiu 50 centímetros. Então, essa sombra aqui, ela não vai ser mais de 200, né? Ela vai ser menos 50. Então, agora a nova sombra, deixa eu botar de uma outra corzinha aqui. Vou tentar fazer aqui de uma outra cor agora, né? Ela vai ser de 150 agora. 150. Porque recuou, né? No caso, essa nova sombra agora, como ela deu uma recuada, no caso ela vai sempre projetando ali, sempre projetando, ela recuou 50. E aí ele quer saber a nova sombra da pessoa, né? Ele quer saber a nova sombra da pessoa, então, se antes era 60, a nova sombra vai ser X, né? Então aqui a gente vai ter que fazer a relação lá que a gente já fazia, né? Então nosso segundo momento agora é o seguinte, segundo momento
segundo momento agora é descobrir a nova sombra da pessoa. Então vamos lá, né? Nós temos o 180, que é a altura do camarada. Isso não muda, ele falou que continua sempre o mesmo, pela sombra nova dele, que é o x. Isso vai ter que ser igual ao o nosso triângulo que nós temos ali, que mede 6 metros, que é os 600 centímetros, pelos 150 que está recuado. Com base nisso aqui, que ele dá de informação para nós no segundo momento, a gente vai saber a nova sombra projetada pelo camarada. Fazendo essas multiplicações, a gente vai ter que 600x vai ser igual a 180, que multiplica 150. E isso vai dar 27.000. Fazendo devidas contidas, você vai cortar os zeros ali, né? Você vai ficar com o resultado de 45. Nesse caso seria centímetros, porque no caderno lá ele só dá em centímetros, né? Mas obviamente se for metro aqui, metro, né, vai ser 1000, você faz a regra de 3, bota um zero aqui na frente. Então basicamente era isso, galera. Semelhança de triângulo, você cai muito, basicamente é uma certa lógica que você vai ter que perceber. Quando você já tem as informações da altura e da base, você vai ter que relacionar, né, para altura e base também. Agora, quando o triângulo, nos casos que os triângulos separados, né, quando o triângulo é junto, é mais fácil a relação ser tipo cima, de lado, de lado. Mas quando os triângulos estão separados assim, geralmente a gente utiliza o primeiro triângulo lá, né, como foi o caso aqui, a altura do cara pela base, igual a altura pela base, como a gente fez ali. Então, falou, galera. Vemos nos próximos capítulos.